Voltamos com o seu estilo de vida e nós estamos conversando sobre gravidez precoce, os riscos e as consequências psicológicas, principalmente, que isso pode trazer para as meninas que passam por a situação. E nós temos uma participação da Fernanda de Boa Vista. Ela quer saber quais as consequências pelas quais as adolescentes passam quando tornam-se mães. Então, muda toda a rotina de vida. Os horários, a possibilidade de sair, de estar em casa, isso tudo tem que ser pensado e organizado em função da criança. O centro de toda a rotina da nova mãe vai ser a criança. A criança tem hora certa para dormir, para se alimentar, para se higienizar, para descansar. Tem ambientes que são apropriados ou não para um recém-nascido ou para um bebê. E aí aquela mãe adolescente vai ter uma alteração nas suas possibilidades de lazer, de passeios, de saídas em função disso. Ela tem que mediar o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer em função das necessidades da criança. A outra coisa em relação aos estudos, né? Muitas adolescentes abandonam o estudo, a escola, antes mesmo do parto. E o retorno à escola, às vezes, é dificultado também em função de saber se tem com quem deixar aquela criança, quem vai ficar com a criança enquanto a adolescente estiver na escola. É importante fazer um esforço de não abandonar a escola, de estudar até próximo ao parto e, após o parto, voltar imediatamente à escola. Porque não estudar vai ter um impacto futuro na profissionalização, na possibilidade de inserção no mercado de trabalho, né? Então, é importante mediar tudo o que vai acontecer e o que pode ser diminuído de consequências negativas em relação a essa mudança na rotina. Em relação à liberdade que os pais dão para os filhos, muitas vezes também eles acabam associando o fato, o acontecimento, ao tipo de liberdade que a criança já teve ou tinha, ou então que ele acreditava que não faria nenhum tipo de problema, que não seria nenhum tipo de empecilho para a vida dessa criança. Até onde uma criança pode ter liberdade e pode ser considerado, por exemplo, a questão da privacidade, né? Até onde a privacidade realmente tem que ser livre dentro de casa para crianças de 10 anos, de 11 anos, principalmente essas crianças que estão passando pela puberdade. Os pais, eles têm que acompanhar os filhos cotidianamente. Tem que conversar, tem que ter uma relação de confiança com seus filhos. É importante ter algum espaço de privacidade. Não é possível você garantir que um sujeito, que um indivíduo, uma criança ou um adolescente se tornem autônomos e responsáveis pelos seus próprios atos, se eles são vigiados o tempo inteiro, se eles são controlados o tempo inteiro pelos pais. Ele tem que ter um espaço de liberdade para ele poder exercitar essa sua autonomia, esse seu autogoverno. Porque senão ele vai fazer escondido no momento em que ele tiver essa possibilidade. Então é importante ter liberdade, mas é importante também ter o acompanhamento. Não é abandonar e deixar fazer tudo o que quer e não querer saber, não querer ter proximidade com os filhos, né? É acompanhar no dia a dia, ter participação no cotidiano dos filhos, estar ao lado, né, serem parceiros no sentido de que os filhos saibam que qualquer situação que acontecer, eles vão poder contar para os pais e os pais vão ajudá-los, vão interferir no sentido de contribuir para resolver os problemas que eles estiverem enfrentando. Se os adolescentes veem nos pais só aquelas figuras ameaçadoras, que eu não posso contar porque vai me bater, porque vai me brigar, porque vai me botar de castigo. Quando os pais representam somente essa figura de ameaça, a tendência é que os filhos façam escondido. Então, não é a violência que vai educar, né? É essa presença forte, né, e de pessoas importantes afetivamente, que vão se tornar aquelas pessoas que os adolescentes vão procurar quando eles necessitarem. Em relação à valorização, essa questão da educação, essa valorização que acontece das meninas, né, e que acontece a responsabilidade que é muito
posta em cima da menina, da mãe, porque ela que tinha que ter se prevenido, porque ela que tinha que ter se cuidado, porque a menina que tem que preservar o seu próprio corpo e etc e tal. Isso não é uma valorização que a gente acaba, digamos que, construindo na própria escola, e a gente vai todos os anos fortificando isso, todos os anos a partir da brincadeira mesmo, né, que já é direcionada, menina vai ser mãe, e a menina tem que sentar de perna fechada, e o menino não tem que se preocupar com nada, e só quem tem que se dar o respeito é a menina. O menino está livre de tudo isso. E ele acaba entendendo que não tem uma responsabilidade tão efetiva quanto a mulher dentro desse quadro. Então, nós precisamos da educação sexual na família e na escola, né, mais uma vez, para enfrentar essas questões, né? O machismo, ele mata mulheres todos os dias, né? Todos os dias nós temos registros de violência e de violência letal em função dessas desigualdades de gênero, né, que existem na nossa cultura. A nossa cultura, ela ainda é marcada pelo machismo. E só a educação sexual pode desconstruir isso, pode ajudar a construir relações mais igualitárias entre homens e mulheres. Então, falar de sexualidade na escola, falar de sexualidade no ambiente familiar é muito importante para que as pessoas repensem isso. É importante ensinar aos meninos que eles não podem bater nas mulheres, que eles não podem ter atitudes, né, que são correntes hoje, né, que são cotidianas hoje na nossa sociedade, que marcam uma diferenciação entre homens e mulheres, né? Nós, mães, precisamos educar os nossos filhos com essa preocupação, né? Nós, cidadãos, precisamos entender que o machismo deve ser extirpado da nossa sociedade. E a gente faz isso quando a gente pensa sobre os papéis de gênero, quando a gente discute sobre a igualdade entre homens e mulheres. Isso é interessante porque são ações ou pequenos atos que são considerados pequenos. Por exemplo, essa questão de você ensinar para a criança muito pequena que ela não deve bater na menina. Parece que é desnecessário, né? Por que eu vou ensinar para um menino dentro da sala de aula que ele não deve bater numa menina? É lógico que ele já sabe que ele não deve bater numa menina, mas quem disse que ele já sabe? Onde que ele vai aprender? Onde que ele aprendeu que ele não deve bater nessa menina? Então, são questões que a gente acha que são muito pequenininhas e que não fazem diferença, mas que quando cresce, está refletido na sociedade. Essa educação, ela deve ser sistemática. Então, é preciso falar sobre isso. E nós estamos o tempo inteiro, mesmo que indiretamente, fazendo essa educação, né? Mesmo que não seja de uma forma intencional. Quando eu marco as responsabilidades pelas tarefas domésticas de forma desigual na minha casa, quando eu dou a quem lava a louça é a menina, quem joga o lixo fora é o menino. Quando eu marco essas diferenças, eu estou educando, né? Eu estou formando uma sociedade machista. Então, é preciso pensar em tudo que a gente fala para os nossos filhos, na diferença que a gente estabelece entre o que nós dizemos para meninos e para meninas, porque isso é uma educação machista. Então, é preciso educar para a maternidade, mas lembrar também que é preciso educar para o exercício da paternidade. Quando a gente fala sobre aborto, algumas meninas também passam por esse processo de querer abortar, de muitas vezes não se achar capaz de ser mãe naquele momento. E aí a sociedade normalmente, no geral, quando a gente generaliza isso, condena essa menina principalmente por causa desse ato ou desse pensamento. E muitas vezes a própria menina se condena só por já ter pensado nessa possibilidade. Então o que a gente pode falar sobre o aborto nessa situação? Então, com o apoio, com o suporte familiar, se existir uma rede de cuidado, né, essa menina, essa adolescente vai estar protegida, ela vai se cuidar melhor. É importante que ela conheça o seu corpo, que ela compreenda como funciona esse corpo, e isso vai fazer com que ela evite uma série de situações e de violências que têm consequências negativas para a sua vida, né? É preciso falar sobre sexualidade, né, de forma comprometida e envolvida com essa preocupação de ter uma sociedade que cuide igualmente dos homens e das mulheres, né? Que trate igualmente homens e mulheres. E isso vai fazer com que
as meninas se exponham muito menos a riscos, né, e a violências do que a gente tem observado hoje. Nós recebemos uma mensagem da Camila Dias, ela diz: eu tenho 14 anos e sou mãe. Não me arrependo e mesmo tendo 14 anos sou feliz. Manda pra gente o seu depoimento de como foi sua gravidez, como você descobriu e tudo mais, porque a gente vai adorar saber como que foi o seu processo, como você passou por isso. E provavelmente ela teve o apoio da família, né? Com certeza. Como eu falei, a maternidade é uma experiência muito bonita, né, e que pode ser muito boa. Mas para isso é importante ter uma rede de apoio. É importante que pais, familiares, amigos, né, que pais e mães participem ativamente desse processo. E assim a gente vai estar cuidando bem desse ser que nasceu, que veio, né, para aquela família e que pode ser muito feliz e será muito feliz se tiver amor e se for cuidado. No momento da gravidez, quando ela não optou por sair da escola, ou então quando os meios sociais que ela convive ainda são os mesmos, os contextos que ela está inserida ainda são os mesmos. E aí as pessoas começam com piadinha. Ah, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é desfrutável, porque você é muito fácil, porque isso acontece. Nessa hora é importante fechar os ouvidos e não dar ouvido a esse tipo de comentário, ou enfrentar esse tipo de comentário. O que fazer? Qual posição tomar? É importante ter segurança, né, de saber o que vive, o que quer para a sua vida, qual o seu projeto de vida, identificar quem são as pessoas importantes na sua vida. E essas pessoas é que vão ter a força ou a influência maior sobre o que a gente vive. São as pessoas com quem a gente tem um vínculo afetivo forte, que são os nossos familiares e os nossos amigos, né? Essas pessoas, com certeza, elas vão cuidar de nós, né? Aquelas pessoas que fazem piadas, que fazem comentários depreciativos, elas não são importantes. Elas não participam do nosso dia a dia, elas não estão no nosso projeto de vida, né? Então, o importante é dar ouvidos para quem realmente interessa, que é a nossa família e os nossos amigos. Muito obrigada pela sua participação. E para você que está em casa, nós vamos mais uma vez para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Nós ainda vamos conversar sobre isso com uma obstetra para poder saber mais sobre o físico do que acontece, né? Sobre o que acontece com o corpo dessa menina, se as meninas realmente já estão prontas para ter esse neném, a partir de quantos anos o corpo já está completamente formado. Se você quiser saber mais sobre isso, continua com a gente e envia sua participação. Lembrando que 9010 é o código aqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção e a gente volta já.